Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Tarô da Gabi. E vamos iniciar a tiragem para o signo de Libra. Então, se você tem Libra no mapa ou se conectou com o vídeo, fica comigo até o final, que eu tenho certeza que tem uma mensagem para você. E vamos iniciar essa tiragem setorizada, tá? Pelo campo espiritual, porque para mim é ele que direciona todo e facilita até a leitura do restante dos setores. Então vamos lá, librianos maravilhosos. O que temos na sua espiritualidade? Como que tá o seu campo espiritual do signo de Libra? Vamos lá, tarô. Interessante aqui, Libra. Saíram até mais tá, entendi. Vocês andaram passando aí por um momento bem, ou estão passando alguns ainda, né? Bem desafiador no campo espiritual de vocês, porque aconteceu aí uma quebra de paradigma, não? Vivenciaram aí um encerramento de ciclo dentro do campo espiritual. Alguma coisa fez vocês verem que talvez não era da forma como vocês sempre viram. Porque aqui, com o As de Copas e o Rei de Paus, vem falando sobre... por mais que vocês vivenciaram essa quebra de paradigma, que é muito positivo, sempre que a gente quebra um paradigma, é maravilhoso, tá? Mas é doloroso também. Então, assim, vocês estão nesse momento, ou a partir do momento que vocês fizerem a quebra aqui desse paradigma e entender um outro cenário dentro da parte espiritual, vocês vão sentir o coraçãozinho quentinho aqui, tá? E ao mesmo tempo muito fortes e determinados para poder experienciar esse novo ciclo, tá? Aí saiu 10 de paus e o carro. Gente, vai ter movimento aqui, vai ter mais movimento dentro do campo espiritual de vocês, tá? E a espiritualidade, ela vai indicar o caminho. Mas temos livre-arbítrio. Então, assim, ao mesmo tempo que a espiritualidade, você teve esse momento, vou até usar a palavra que alguns tiveram um despertar, mas vai ser cobrado uma certa, um certo retorno em relação a isso. Como assim? Como assim cobrado, Gabi? Não utilizando a cobrança em si, mas assim, a partir do momento que a gente recebe um certo conhecimento, tem um novo nível de consciência, nós temos um certo comprometimento com aquilo, um compromisso, uma responsabilidade, né? E a espiritualidade, ela fala muito sobre responsabilidade, sobre disciplina, né? Então, assim, ao mesmo tempo que vocês tiveram essa catarse, esse processo de ver, talvez, ou ver que o que eu acreditava não era exatamente isso, tô passando a acreditar em outra coisa, de uma forma diferente, tô descobrindo outras coisas, vai ser pedida essa responsabilidade num sentido assim, você tá descobrindo várias coisas, está abrindo vários caminhos, mas então tem que fazer um movimento, tem que praticar, não que escolher um caminho, porque eu, por exemplo, sou universalista, me enquadro como universalista, porque para mim a espiritualidade é como um todo. Eu acredito e sei que existem vários tipos de entidades, os santos dos católicos, enfim, são energias e elas estão presentes e trabalham com a gente. Então, assim, não é escolher um caminho numa religião, num dogma, numa crença, mas sim encontrar e seguir um caminho da prática, tá? Independente com aquilo que se conecte, se conecta com várias coisas, pratique e experiencie para que vocês possam realmente sentir aquilo que a espiritualidade está trazendo, tá? Não fiquem só descobrindo e sabendo de coisas, tendo conhecimento, tá? Pratiquem, escolham ali um caminho
tá? De novo, volto a seguir, não se limitem, mas experienciem ele. Ai, tô descobrindo espiritualidade agora, e me conectei com o Reiki. Escolha esse caminho e segue, faz o curso, se conecta, e se depois tiver curiosidade de conhecer outra coisa, vai também. Mas o importante é que se conecte e se experiencie, tá? Então, essa quebra de paradigma, ela vai trazer realmente aí uma necessidade de movimento dentro do campo espiritual de vocês, num sentido de aplicação, tá? Aplicação de conhecimento que a espiritualidade vai trazer. Gente, a espiritualidade traz conhecimento de N formas, tá? Por sonho, por situações que acontecem no nosso dia a dia, a partir do momento que a gente começa a observar o tipo de pessoa que se aproxima, o tipo de situação que acontece no nosso dia a dia, como a gente lida, o que a gente ouve, a gente começa a entender que em tudo tá a mãozinha da espiritualidade, né? Então fiquem atentos também para saber receber, porque a partir do momento que a gente tem uma quebra de paradigma, uma catarse, um despertar dentro da parte espiritual, é desafiador, porque a gente tem muitas crenças, né? Tem muitas coisas enraizadas. Então, às vezes, a gente fica com medo de conhecer ou experienciar algo achando que é errado. E dentro da espiritualidade, gente, se tu vai com o coração aberto e cheio de amor, não tem por que vir coisa errada, entende? Não tem como você fazer coisa errada dentro da espiritualidade se a tua intenção é boa. Porque a espiritualidade nada mais é, as magias, as práticas, a base é a intenção, né? Então é isso que vale. Olá, gente, que beleza, librianos. Eu tenho muitos librianos na minha vida, tá? Então eu fico muito feliz com essa tiragem, espero que eles estejam passando por esse processo. Gente, aqui saiu o Imperador, o 3 de Copas, o Rei de Ouros e o Sol. Maravilhosos, tá? Então, assim, dentro do campo espiritual de vocês vão ter a ajuda de uma galera, tá? Uma galera. Então, assim, quando eu falo uma galera, independente da crença que você tenha, é o seu guia, o seu mentor, o seu anjo da guarda. Deus tem esses trabalhadores para que auxiliem ele nesse trabalho maravilhoso, né? E então, assim, existe realmente seres que nos auxiliam no nosso processo. E aqui vocês vão estar com todos muito pertinhos e prontos para iniciar o trabalho, porque todo mundo, mesmo quem não acredita, enfim, tem uma egrégora trabalhando junto no campo espiritual. E na verdade, eles só ficam ali esperando para que a pessoa dê o ok para iniciar esse processo espiritual, para começar a olhar para isso. E aí eles ficam muito felizes, gente, porque é essa a função deles, é essa a missão deles. Então, quando vocês permitem esse trabalho ser iniciado, é uma festa no céu, tá? É uma festa no astral. Então, vocês vão ter ajuda tanto de um guia aqui muito forte, com energia masculina mesmo, tá? Independente se você é homem ou mulher, orientação sexual, que o guia vai ter essa energia bem masculina. Pra quê? Pra estar te auxiliando também nessa questão da disciplina, tá? Librianos, porque eu sei que, olha, uns muito disciplinados, outros nem tantos. E muitos ficam na dúvida se são ou não são, né? Então aqui vocês vão ter o auxílio da egrégora no geral, até de pessoas encarnadas. Então, assim, as pessoas próximas vão ver que vocês vão estar vivenciando isso e vão estar apoiando muito, tá? E aqui o Rei de Ouros com o Sol veio só para confirmar que a partir do momento que vocês aceitarem esse processo espiritual, gente, muita coisa positiva tem para vocês, tá? Porque vai ser uma elevação tão grande que realmente dá um quentinho no coração, tá? Dá um quentinho no coração só de pensar. E por merecimento, sabe? Ninguém ganha nada de graça. A espiritualidade não trabalha assim, não. Ela trabalha com um comprometimento, certo? E troca. Então,
Se isso tá chegando para vocês, é porque vocês de alguma forma mereceram isso. Foram pessoas boas até aqui e mereceram esse processo de evolução. Então, se joguem, aceitem e experienciem. Façam as práticas que sentirem no coração. Ah, isso eu nunca vi em lugar nenhum. É tua intuição falando. Se é dessa forma que você se conecta, faça. Tá? Não existe regras. Existe o sentir. Saber que tá ali acontecendo um processo espiritual. Então, vamos para aquele campo que é bem polêmico, que uns amam, outros odeiam. O campo afetivo do signo de Libra. Vamos iniciar então. Afetivo do signo de Libra, afetivo do signo de Libra, afetivo do signo de Libra. Gente, o que aconteceu aqui? Tá, entendi já. Librianos. Vocês andaram passando aí por uma dorzinha no coração? E vou dizer que muitos podem não ter passado por um rompimento, tá? Não ter passado por algum fim de ciclo, mas um ciclo que vem se estendendo por muito tempo, até para os solteiros, disso aqui. De não ter um coração inteiro, né? Um coração saudável, mas muito não é nem pelo fim de um ciclo, tá? Não é nem por uma dor de amor específica, mas sim pelo tempo que está sem sentir amor. Quem se conectou, né? E aqui saiu o Pajem de Espadas e o 6 de Paus. Então, assim, librianos, essa situação que vocês estão enfrentando, essa dor que vocês sentem, alguns não sentem nem dor, sentem um certo tédio, sabe, assim, uma falta de motivação, de vontade, uma coisa bem sem ânimo, tá? Sem ânimo dentro desse campo afetivo. Pra quem tá num relacionamento, é essa energia que eu sinto também. Tipo, um relacionamento que pra um lado, uma das partes pro libriano, tá assim, assim. E pra Libra, não é muito interessante ser assim, ser sem sal, sem graça, sem emoções. Libriano gosta do movimento, Libriano gosta do negócio, no sentido de, né, envolvimento e tudo mais. Então, estar nesse cenário para um libriano é muito complicado, porque parece que perde o sentido do se relacionar, tá? E para os solteiros a mesma situação, só que não tá com uma pessoa. Sente essa desmotivação, tá? Dentro do campo afetivo, porque tá pensando em outras coisas, tá? Tá com o mental em outras situações. É como se, tipo assim, tô sem tempo pra isso. Tô buscando outra coisa que não é dentro do afetivo, que eu acho que eu vou encontrar. Tô buscando um certo reconhecimento que parece que o amor não traz. Estranho isso, Libra. Porque o amor é a coisa mais linda, né? O sentimento mais genuíno. Ter alguém para compartilhar a vida, seja de relacionamento afetivo ou de amizades, é muito positivo, né? Para isso que Deus nos colocou num mundo cheio de gente. Senão ele teria colocado num que tá mais vaziozinho, né? Então os relacionamentos, eles fazem muito parte da nossa evolução, né? Sem eles a gente não consegue alcançar. E o relacionamento afetivo foi uma forma de trazer, né, esse amor pelo próximo, esse amor pelo outro, para que a gente possa olhar dessa forma. E vocês estarem nessa energia aqui até de uma forma injusta com vocês mesmos, porque não estão permitindo que cheguem, porque estão nessa energia. Então, mesmo quem tá dentro de um relacionamento não consegue nem permitir que o relacionamento dê uma melhorada,
Porque tá nessa energia, não consegue sair dessa frequência. Vamos. Ó, já pulou. Mais umas cartas aqui pra gente saber. Tá. Gostei. Gente, assim, ó. Realmente, esse movimento de estagnação tem que acabar, tá? E quando eu digo estagnação dentro do campo afetivo, é exatamente essa falta de vontade, essa falta de motivação, essa falta de... E é engraçado assim, ó, porque ao mesmo tempo que vocês estão pensando em outras coisas, eu não sinto que tem uma motivação real nessas outras coisas também, sabe? Tô sentindo um pouco de apatia e até buscando essa questão de um reconhecimento aqui que não vai preencher, tá? E aí, com o 2 de paus, vocês já ouviram uma frase antiga que eles falam, tá parado lá que nem um 2 de paus. E veio do tarô, tá? Porque o 2 de paus é exatamente isso. Ele fica parado, só olhando, só observando. Ele até pode, aqui com essa imperatriz, fazer um planejamento. Mas o movimento que é bom não acontece, tá? Então, assim, vocês veem a situação como ela tá. Vocês estão tendo consciência do cenário que vocês estão vivendo dentro dessa questão afetiva e relacionamentos. Mas ao mesmo tempo é como se vocês achassem que tudo bem continuar assim. E não tá tudo bem continuar assim. Aqui ficou muito claro com esse 2 de paus e o cavaleiro de espadas. Entendeu? Tem que haver um movimento. Se precisa fazer algum corte no sentido de mudança de hábito, mudança de comportamento, corte de orgulho, porque aqui eu senti um certo orgulho quando eu falei que, tipo assim, eu sei que eu tô vivenciando essa situação, essa fase, esse cenário, mas ao mesmo tempo um certo orgulho de deixar ela para trás, de mudar, de, sei lá, às vezes pedir desculpa, enfim, qualquer coisa. E para os solteiros pedir desculpa até para vocês mesmos, né? Por se colocarem em certas situações, muitas vezes a gente acaba se culpando, se criticando e não se acolhendo, trazendo todo esse amor, esse coração rachado, sabe? Incompleto, doente. Então, o Cavaleiro de Espadas, ele vem pedindo esse movimento aqui, tá? O 2 precisa parar de ficar lá parado que nem um 2 de paus, vestir a armadura do Cavaleiro de Espadas e fazer o corte nos cenários necessários. E aqui até fala algumas coisas de passado, tá, gente? Dentro do relacionamento, pra quem tá dentro do relacionamento, se tiveram situações que vocês tiveram que deixar alguma coisa pra trás, perdoar, enfim, precisa ser de verdade, porque aqui tá pegando, tá? Precisa ser genuíno. O corte no passado precisa acontecer. E para os solteiros a mesma coisa. Se eu tô nesse tédio, se eu tô nessa fase, até sem ter alguém muito tempo, eu preciso romper com esse padrão, com esse paradigma que eu coloquei. Porque é isso que tá me travando, é isso que não tá permitindo que o meu coração seja saudável, tá? Porque um coração partido, como eu falei pra vocês, pode não ter vindo de um término recente ou alguma coisa assim, mas pode ser um coração partido porque se sente sozinho. E assim, ó, tudo isso, esse esculacho todo, librianos, foi pra dizer que no final vem os enamorados, tá? Os amantes maravilhosos, muito amor, muita paixão, muito fogo, muito envolvimento. Então, até para os solteiros, até me deu um zoomzinho aqui, ó. A partir do momento que vocês fizerem essa abertura, verem que a situação é essa, mas querem mudar, sem o orgulho por trás, sem a zoninha de conforto, vai chegar, tá? E vai chegar uma coisa bem boa, porque veio com energia de imperatriz. Imperatriz não brinca no serviço, tá? Imperatriz, ela sabe o que ela tá fazendo. Então, independente de energia, aqui veio mais com energia feminina por causa da imperatriz, mas vale tanto para homem quanto para mulher. Vai chegar uma pessoinha aqui, tá? E para quem tá no relacionamento, o relacionamento vai pros eixos. Mas vocês precisam realmente olhar para o relacionamento como algo importante dentro da vida de vocês.
porque vocês estão colocando energia em outras coisas, até dando a desculpa de que eu estou pensando em outras coisas, que na verdade, às vezes, não é que nem tá, mas tá pensando, mas não tá resolvendo, entendeu? Então, o que adianta ficar ali querendo o reconhecimento, às vezes, do externo, enquanto a pessoa que tá do teu lado é a pessoa que você mais deveria levar em consideração o reconhecimento e também olhar para ela com admiração. Então, assim, é a pessoa que mais você deveria se importar se te admira. Entende? Ai, 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 librianos. Vamos ativar esse amorzinho aí, hein? Vamos ativar esse amorzinho. E tenho certeza que a espiritualidade vai auxiliar vocês. Fiquem atentos, tá? Agora vamos para o campo profissional e material do signo de Libra. Vamos lá, signo de Libra. Campo material e profissional do signo de Libra. Ô, gente, vai acontecer uma coisa bem rápida aqui, tá? Porque veio o 7 de espadas e o 8 de paus. São duas cartas que falam sobre velocidade. Pagem de ouros, tá? Ouros. No setor financeiro e profissional. Positivo. E aí o 6 de copas. Então, assim, o que vem me falando aqui? Tem algum movimento que vai acontecer muito rápido dentro desse campo material e profissional de vocês. Mas assim, Libra, vai trazer um certo retorno financeiro, porém, é como se assim, fosse uma situação realmente que fosse trazer... Ah, Gabi, mas eu sou CLT. Meu salário lá que eu ganho, assim, vai ser uma situação, então além disso, um bônus, um tipo de comissão que você vai receber algum dinheiro a mais do que você já recebe, tá? Vai chegar de forma rápida, mas de certa forma vai ativar um gatilho. E ativar esse gatilho aqui nesse 6 de copas. Gente, vocês estão passando, né, librianinhos, queridos? É por isso que eu falei que eu abro o espiritual primeiro, porque geralmente vai facilitar a leitura e vai clarificar todos esses recados, porque vocês estão passando por realmente processos, tá? Processos profundos, que vai ter movimento, tem agilidade, mas vai ser um teste, basicamente, do quanto tá estável o emocional de vocês, como que tá a inteligência emocional de vocês, porque ao mesmo tempo que vai trazer esse ganho financeiro, vai ativar um gatilho. E aí vai iniciar um processo também dentro desse campo material e financeiro. Então assim, vem a abundância, vem a prosperidade, mas também vem uma coisinha para ser trabalhada. Então lembra que eu falei que a espiritualidade tem essa questão do comprometimento, da troca? É exatamente isso. Você vai estar recebendo ali um ganho, tá? Dentro do material do profissional, seja um aumento de cargo, alguma coisa realmente que vai fazer uma diferença, tá? Dentro do profissional e financeiro, mas que vai trazer um processo emocional, sim, tá? Não vou mentir pra vocês, não. Gente, que... Nossa, muito bom! Amei, tá? Amei, de verdade, librianos. Olha só, aqui saiu a carta da estrela com o 9 de ouros, tá? Então, o que me fala essas duas cartas? Que realmente esse ganho financeiro vai ser muito importante, porque ele vai iniciar um novo ciclo. Lembra que eu falei, quem é CLT, uma promoçãozinha aí vem, tá? Quem é empreendedor, autônomo, vai ter uma venda maior, vai ter um serviço maior aqui que vai possibilitar essa alavancagem, tá? Porque o 9 de ouros, ele fala sobre isso, sobre quando tu já alcança um patamar, tu criou um caminho das moedas e elas continuam ali. Então, é saber também lidar com o dinheiro, tá? A estrela, vocês estão trilhando realmente o caminho, então, assim, estão no caminho certo dentro do profissional e financeiro de vocês.
Só precisam realmente ter essa inteligência emocional, é isso que tá faltando. Mas que vocês vão aprender com essa situação aqui. E aí veio, eu falei 78 cartas, ela se repete. Veio o Hierofante e os Enamorados, tá? Confirmando esse novo momento de prosperidade e de boas parcerias. E que esse processo aqui que ativou o gatilho, no fim, vai tornar vocês um hierofante. E o que é um hierofante? É conhecimento. Sabe? Uma pessoa sábia, uma pessoa que sabe lidar com as situações. E no fim é isso que é uma pessoa sábia. A pessoa pode ter conhecimento, mas às vezes ela não sabe lidar com as pessoas, ela não sabe se comunicar, enfim. A sabedoria como um todo é exatamente isso, saber lidar com as situações. Por isso que eu falei da inteligência emocional. A inteligência emocional é o quê? Você saber lidar com as situações. Então, vai vir o processo, vai abrir esse portalzinho aqui, vai ativar um gatilho, mas no fim vocês vão alcançar, tá? Vão alcançar aqui a energia do Hierofante com muita sabedoria e com muito auxílio da espiritualidade e do campo material de vocês, tá? Nossa, Libra, fiquei até emocionada aqui com essa finaleira. Espero que vocês, nossa, recebam toda essa prosperidade que tá para chegar. E de uma forma muito rápida, não se esqueçam. Tá aí já tá rondando o campo de vocês, só precisa entrar na frequência. Qual que é a frequência? Tô pronto, eu recebo. O que vier é meu. Tá bom, Libra? Espero que vocês tenham se conectado com alguma mensagem. Curtam e comentem aí o que acharam também da tiragem, se inscrevam no canal e até a próxima!